O problema de integração numérica consiste em calcular uma aproximação para a integral definida de uma função, né? Sendo que essa função ela pode ser uma função expressa algebricamente ou então uma função descrita por um conjunto arbitrário de pontos, né? Então nós temos aqui uma motivação, algumas vantagens para você usar a integração numérica é que, primeiro, você pode ter situações em que a primitiva ela pode ser difícil de ser obtida ou mesmo pode não existir, né? No caso aqui, por exemplo, a integral da exponencial de x ao quadrado, ela não pode ser expressa na forma de uma primitiva, para que você possa calcular pelo teorema fundamental do cálculo, né, essa integral como sendo f de 1 menos o f de 0. A mesma coisa para funções dessa, né, que se torna bastante complicado você expressar ela em termos algébricos. Às vezes a primitiva pode ser conhecida, mas ela é tão complicada que teoricamente compensa você fazer uma integração numérica, né? Então você tem aqui um exemplo da integral de 0 a x de 1 sobre 1 mais t a quarta dt, ela é dada por essa função toda, ou seja, toda essa expressão, o log dessa razão, mais um arco tangente desse valor, mais o arco tangente desse outro valor, e assim por diante, tá? E o terceiro caso é quando você conhece a função apenas num conjunto finito de pontos, né? Como a gente viu um exemplo lá atrás, na aula de interpolação, em que você conhecia uma função apenas nos pontos, então você interpolava e calculava a integral, integrando o polinômio interpolador. Bom, as fórmulas de quadratura, ou desculpe, de integração numérica, em geral, eles são baseadas na ideia de quadratura, ou seja, você está considerando a sua função para ser integrada sobre uma determinada região, com aquela ideia básica de você substituir a sua função, né, por... não melhorou, né? A sua função por retângulos, né? Então imagina que você tem essa situação aqui, ó, tá? Você tem retângulos que podem ser aproximados aqui, conhecendo a função sobre determinados pontos. Basicamente, quando você tem aqui, você tem o cálculo dessa largura pela altura, né? E é basicamente isso que se faz em quadratura. Bom, antes de mais nada, nós sempre consideramos essa função, essa integração, como sendo a integral da função ponderada por uma função peso. A função peso, a gente vai ver que aparece em determinados casos de quadratura, em outros a gente considera a constante igual a 1, tá? Mas ela tem a característica de ser sempre maior ou igual a zero, tá? E é igual a zero no máximo em um conjunto finito de pontos. Além disso, a função peso precisa ser contínua no intervalo de integração. A fórmula de quadratura, então, é basicamente a substituição da integral por uma soma ponderada de certos coeficientes AK vezes a altura da função. É basicamente a gente que falou, né? A largura vezes a altura, a soma dos retângulos, tá? Soma dos retângulos. Então essas são as formas de quadratura. O que mudam entre as formas de quadratura é a forma de determinar esses coeficientes AK que vão ser usados, tá? O erro de uma fórmula de quadratura vai ser, é claro, o valor da integral menos o valor dessa somatória. Outra coisa importante que aparece em fórmula de quadratura é o chamado grau de precisão, tá? Grau de precisão é o número inteiro m tal que todos os polinômios de grau menor do que m têm erro zero. E o polinômio de grau m mais 1 é diferente de zero erro. Ok? Então é o maior polinômio que pode ser integrado pelo método sem cometer erro, tá?
Nós vamos ver primeiro a ideia de quadratura interpolatória. Então, a gente vai considerar aqui que os coeficientes AK, eles vão ser obtidos quando eu faço a substituição da função pelo polinômio interpolador de grau n. Então, se eu tiver aqui os pontos x0 até xn, n mais 1 pontos distintos de AB, tá? A gente sabe pelo polinômio, pela fórmula de Lagrange, que o polinômio interpolador vai ser dado pela somatória dos valores da função f de k vezes os polinômios de LKX. A gente sabe também lá da parte de interpolação que a função ela vai ser o polinômio mais um resto n, onde esse resto vai ser expresso através da derivada de ordem n mais 1 da minha função xi, no ponto xi, onde xi está no intervalo aqui entre o mínimo e o máximo dos pontos considerados. Tá? Quando eu vou fazer a integração da função peso vezes a minha f de x, se a minha f de x ela é aproximada pelo polinômio interpolador mais o erro, então isso aqui vai ficar a integral da função peso vezes o polinômio interpolador mais a integral da função peso vezes o resto. Né? Agora, este cara que eu estou calculando aqui, ele pode ser expresso, já que o polinômio interpolador é uma somatória do k de 0 a n de os f de k vezes os l de kx. Esses caras são constantes, então a integral, posso passar essa função aqui multiplicando, né? Então fica a integral da somatória, nesse caso vai ficar a somatória das integrais, já que a integral da soma é a soma das integrais. O f de k não depende da integral, então eu posso tirar para fora, então ficou somatória dos f de k vezes a integral de a a b dos ômega de x LK de x dx. Observe que isso aqui é um valor numérico, tá? E na minha fórmula de quadratura vai ser f de k vezes um valor numérico. Então isso aqui vai fazer exatamente o meu papel do coeficiente AK. Portanto, na quadratura interpolatória, eu considero AK como sendo a integral de a a b de ômega de x dos LK de x. Né? Então, a gente obteve uma fórmula de quadratura. Bom, qual é o grau de precisão de uma fórmula de quadratura? Se eu estou considerando um de grau menor ou igual a n, a derivada de ordem n mais 1 desse polinômio vai ser zero. Portanto, o resto vai ser zero, a função coincide com o polinômio, e nesse caso a integral da função ponderada é exatamente igual à soma da quadratura. Portanto, uma quadratura interpolatória tem sempre grau de precisão n. A gente vai ver na próxima aula que existem métodos numéricos que permitem fazer a quadratura interpolatória passar a valer grau 2n mais 1, menos 1, né? Ou seja, a gente dobra a precisão do método respectivo. Bom, vou fazer um exemplo aqui. Imagine que eu quero calcular a integral de 0 a 2 da exponencial de x usando 3 pontos. Eu vou pegar aqui, já que é 0 a 2, eu vou pegar 0, 1 e 2, tá? Peguei 3 pontos arbitrários. Vou encontrar os polinômios de Lagrange correspondentes. O L0 eu vou subtrair, todo mundo x menos x1 e x menos x2, né? Eu excluo o x menos x0. E depois eu substituo no denominador os mesmos fatores, substituindo o x por x0. Então, 0 menos 1, 0 menos 2. Encontrei o polinômio. O L1 é a mesma coisa, vou excluir o x1. Então, fica x menos x0, x menos x2. E aqui x1 menos x0, x1 menos x2. Encontrei. E, finalmente, o L2 eu vou subtrair o x2. Então, vai ficar x menos x0, x menos x1. E vou considerar aqui x2 menos x0, x2 menos x1. Encontrei o outro polinômio. Agora eu vou encontrar os coeficientes, né? O A0. O A0 vai ser a integral daquele polinômio L0, no intervalo de 0 a 2. Então, fazendo a integral aqui, eu encontrei 1/3. Depois fiz a mesma coisa do A1, que é a integral no mesmo intervalo do L1, deu 4/3. E o A2, a integral deu 1/3. Portanto, a aproximação do intervalo de 0 a 2 da exponencial de x dx vai ser 1/3,
da função aplicada no ponto x0, que é 0, mais 4/3 da função aplicada no ponto x1, que é 1, mais 1/3 da função aplicada no ponto x2, que é 2. Eu obtive, então, um valor 6,4207, tá? Bom, é fácil calcular essa integral usando primitiva, né? Porque a primitiva de exponencial é exponencial. Então, vai ser exponencial de 0 a 2, exponencial de 2 menos exponencial de 0. O valor exato é este, tá? Então, você vê que o valor está próximo do valor correspondente à minha função, tá? A minha função. Bom, o grande problema que a gente vê nesse método até agora é o seguinte: se eu alterar o meu intervalo de integração, eu vou alterar as minhas constantes. E se eu alterar as minhas constantes, eu vou ter necessariamente que toda hora fazer essas integrais, né? Ou seja, alterando os pontos, eu altero os valores aqui, essas integrais precisam ser refeitas e o meu método precisa ser recalculado para cada intervalo, tá? Ora, mas lembrando lá da parte de polinômio interpolador, existia uma situação em que os L's não se alteravam, os L's eram sempre os mesmos, né? E isso acontecia quando a gente usava pontos igualmente espaçados. Então, os coeficientes eram os mesmos. Então, a ideia para a gente construir métodos numéricos de integração que não se alteram com os valores de x0 e x1 é justamente utilizar pontos igualmente espaçados sempre, tá? Então, o problema é que esses coeficientes precisam ser recalculados a cada intervalo de integração. Se eu considerar pontos igualmente espaçados no intervalo AB, ou seja, a diferença entre dois pontos é um passo H, tá? Vou assumir que a função peso é igual a 1 e vou fazer a mudança de variável, tá? U igual a x menos x0 sobre h. Então, quando eu tenho AK, a integral de x0 até xn do LK de x, dx, isso aqui é igual, fazendo essa mudança de variável, a HA vezes a integral de 0 a n, né? O x0 varia de 0 a n, dos lambda k u du, onde lambda k é justamente aquele polinômio interpolador para pontos igualmente espaçados, já que eu fiz a mudança de variável, né? Portanto, esses lambda k us independem dos valores de x0 e x1, tá? Os AKs também dependem apenas do n. Para cada n, então, eu vou definir um valor. Eu vou chamar esse valor dessa integral de ckn. Observe que a diferença aqui para o AK é só o h que está sendo multiplicado, tá? Portanto, o AK vai ser h vezes ckn. Então, o h aparece aqui. Como o h ainda não depende do índice k, eu tiro para fora da minha somatória, em evidência. Então, fica o h vezes o somatório do f de k vezes ckn. Então, quando eu determino os meus ckn's, esses ckn's não mudam mais, tá? Sendo pontos igualmente espaçados, a expressão ou a minha fórmula vai ser sempre a mesma, independente do valor do x0 e do h. Nós vamos fazer cada um dos casos. O primeiro caso é o caso quando n é igual a 1. Quando n é igual a 1, eu vou ter o C01 e o C11, né? O C01 vai ser a integral de 0 a 1 do lambda 0. Aqui se lembra que você só tem x0 e x1. Então, como eu estou integrando o lambda 0, vai ser u menos 0 some, fica u menos 1 sobre 0 menos 1. Du. Fazendo a integração, eu chego em meio. O C1. O C1 vai ser a integração do lambda 1. O lambda 1, eu vou excluir, o único ponto é o índice 1. Então, fica u menos 0 sobre 1 menos... u menos 0 sobre 1 menos 0. Integrando, também vai dar meio. Portanto, a integral de AB de f de x dx, nesse caso, vai ser h vezes a somatória do f0 vezes meio, mais o f1 vezes meio. O meio aqui eu vou tirar em evidência, então fica h sobre 2, que multiplica f0 mais f1.
Então, no caso em que eu tenho apenas o polinômio interpolador de grau 1, é essa expressão que vai descrever um método para integração. Esse método ele é conhecido como regra do trapézio. Por que ele é regra do trapézio? Porque na prática, quando você tem o ponto inicial, você tem o valor dela, que é o f0, o b, o ponto final, que é o valor do f de 1. Esse cálculo aqui é exatamente ao trapézio correspondente a isso, porque eu fiz um ajuste linear aqui entre esses dois pontos. Então é a área do trapézio, portanto a área do trapézio, ele deu esse nome de regra do trapézio correspondente. O método aqui é muito simples, né? Porque eu estou fazendo uma aproximação linear. Então, para intervalos grandes, este valor ele se torna uma aproximação bastante ruim da minha integração, né? O erro depende do tamanho do meu intervalo. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos usar a ideia da composição. O que é a ideia da composição? A ideia da composição é lembrar sempre que a integral ela pode ser decomposta em intervalos menores. Então, se eu tenho aqui um intervalo onde que eu vou integrar a b, em vez de pegar apenas o intervalo inteiro como sendo o meu passo h, eu posso subdividir isso aqui em intervalos, tá? E faço a integração em cada um desses intervalos menores, porque a integral no intervalo menor, ela tem menos erro do que a integral inteira, né? Usando apenas um intervalo grande. Então eu faço a soma deles. Nós vamos considerar que os intervalos aqui são todos do mesmo tamanho, tá? Nós dividimos em passos igualmente espaçados, ok? O resultado vai ser a soma de todos esses intervalos. Então, a integral do intervalo final é a soma da integral em cada subintervalo. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, vários pontos, x0, x1, xn maiúsculo, eu estou dividindo o meu intervalo AB em n subintervalos. Então, a integral no intervalo AB vai ser a integral do x0 ao x1, mais a integral do x1 ao x2, até a integral do xn menos 1 mais o xn. Mas a integral de x0 ao x1, de f de x, vai ser essa distância, que é h sobre 2, né? H sobre 2, multiplicado pelo valor da função no primeiro ponto, que é o f de x0, mais o valor da função no segundo ponto, que é o f de x1, assim que diz a regra do trapézio. Aqui é a mesma coisa. Como a distância é a mesma, eu coloquei o mesmo h, tá? H dividido por 2 da fórmula, f calculado em x1 mais f calculado em x2, e assim sucessivamente. Agora, observe que este ponto é o mesmo deste, né? Tá? Esse aqui vai aparecer aqui, esse aqui aparece no anterior, e assim por diante. Então, na verdade, se eu tirar o h sobre 2 em evidência, eu tenho h sobre 2, e vai ficar f0 mais 2 vezes f1, mais 2 vezes f2, mais 2 vezes f de n menos 1, mais f de n. Só que o meu h agora, ele diminuiu de tamanho, né? Então, o meu h agora, ele é b menos a dividido pelo n, que é o número de subintervalos. Portanto, eu tenho uma fórmula que é chamada regra do trapézio composta, que vai dar uma precisão melhor para a minha integral do que a regra do trapézio simples. Vamos pegar o nosso probleminha exemplo, que a gente já resolveu anteriormente, né? Integral de 0 a 2 exponencial de x, e eu vou usar a regra do trapézio simples. Então, a regra do trapézio simples, eu estou pegando o intervalo inteiro de a a b. Por isso que o meu h aqui é 2 menos 0. 2 menos 0 dividido por 2, e vai ser a função aplicada no primeiro ponto, mais a função aplicada no segundo ponto. Exponencial de 2. Fazendo essa conta, a gente chega em 8,389. Você vê que é um valor bastante ruim comparado com o valor correto dessa integral que a gente já calculou ali atrás. Tá? Agora, se eu pegar o meu intervalo 0,2 e dividir em 6 subintervalos, tá? Ou seja, eu tenho 2 menos 0 dividido por 6, isso vai dar 1/3 para o meu h.
né? Então, os pontos que eu estou calculando agora são de 1/3 e 1/3. Então, usando a fórmula para a regra igualmente espaçada, eu vou ter h sobre 2, então eu vou ter 1/6. E aqui vai aparecer a exponencial de 0, que é o primeiro ponto, 2 vezes o próximo ponto, que é a exponencial de 1/3, 2 vezes 2/3, 2 vezes a exponencial de 1, 2 vezes a exponencial de 4/3, 2 vezes a exponencial de 5/3, mas finalmente 2 vezes a exponencial de 6/3, que é 2. Fazendo essa conta aqui agora, a gente chega em 6,44, que é um valor muito mais razoável do que o valor anterior. Então você vê que usar pontos repetida a integral por intervalos muito menores é muito mais preciso. Se eu tivesse pegado e colocado aqui, sei lá, 200 mil pontos, com certeza essa integral estaria bastante próxima desse valor, tá? Mas é claro que aí eu preciso de um computador para ficar fazendo essas contas todas. Bom, a gente vai agora repetir o processo, né? O processo que a gente fez aqui, a gente considerou polinômios de grau 1 para interpolar. Agora vamos considerar polinômios de grau 2, parábolas, né? Então eu vou calcular novamente os coeficientes, que a expressão é a mesma, né? A expressão do secas é a mesma. O que muda são os meus lambda k, porque agora tem mais elementos. Então agora eu estou fazendo o C20, que vai ser a integral de 0 a 2 do meu lambda 0 de u. Meu lambda 0 de u agora eu tenho pontos x0, x1, x2. Então eu vou desconsiderar apenas o 0 aqui nesse primeiro caso. Fica o u menos 1, u menos 2, sobre 0 menos 1, 0 menos 2. Fazendo a multiplicação e a integração, eu chego em 1/3. A mesma coisa para o C12, agora estou fazendo lambda 1. O único que eu excluo é o valor índice 1, né? Então fica u menos 0, u menos 2 sobre 1 menos 0, 1 menos 2. Faço a integração e chego em 4/3. E finalmente o C22 vai ser a integral de 0 a 2, lambda 2 de u, vai ser 1 menos 0, 1 menos 1, 1 menos 2 é o único que eu excluo, 2 menos 0, 2 menos 1, fazendo a integração e cheguei num 1/3. Novamente, os meus valores aqui é sempre a somatória, né? Eu vou aproximar a integral da função pela somatória de h vezes os f de k vezes os cnk, né? Então, isso aqui vai ficar h, o f de 0 vezes 1/3, que foi o meu primeiro coeficiente, o f de 1 vezes o segundo termo, que foi 4/3, né? E, finalmente, o f de 2 vezes 1/3. Tirando 1/3 aqui em evidência, fica h sobre 3, sobrou f de 0 mais 4 vezes f de 1 mais f de 2. Onde o meu h agora, como eu estou dividindo o meu intervalo em 3 pontos, né? Eu tenho aqui o x0, o x1 igualmente espaçados, né? x2, eu tenho 2 intervalos. Então, o tamanho do meu intervalo agora é b menos a dividido em 2 partes. Tá? B menos a dividido em 2 partes. Essa aproximação é conhecida, então, como regra 1/3 de Simpson. Novamente, se eu estiver usando intervalos grandes, eu vou usar a regra composta, tá? Mas cada regra de 1/3 de Simpson precisa de 2 subintervalos. Então, o número de subintervalos deve ser sempre múltiplos de 2, tá? Tem que tomar esse cuidado. Então, eu tenho aqui a subdivisão do meu intervalo com n sendo par. Então, eu vou fazer a integral da função de a a b, como sendo a integral de x0 a x2 da f, mais a integral de x2 a x4 da f, mais assim por diante, até a integral de xn menos 2 mais xn da f. Cada uma dessas eu vou usar a regra 1/3 de Simpson, então fica h sobre 3, f calculado em x0, mais 4 vezes a f calculado em x1, mais a f calculado em x2, mais h sobre 3, f calculado em x2, mais 4 vezes a f calculado em x3, mais 4 vezes a f calculado em x4, e assim por diante. H sobre 3, f calculado em xn menos 2, mais 4 vezes a f calculado em xn menos 1, mais 4 vezes a f, mais f calculado em xn.
Novamente, tirando os H's em evidência e observando que o ponto final dessa soma ele se repete com o ponto inicial da próxima para todos os elementos. Então vai ficar f de 0 mais 4 vezes f de 1 mais 2 vezes f de 2, mais 4f de 3 mais 2 vezes f de 4, mais 4f de 5 mais 2 vezes assim por diante, né? Ou seja, o termo inicial se multiplica por 2, o do meio continua sendo 4 e o final por 2. Então fica 2, 4, exceto pelos extremos, né? O primeiro e o último, que são multiplicados por 1. Então essa é a fórmula de 1/3 de Simpson composto, onde agora o meu intervalo vai ser b menos a dividido por n, lembrando que o n tem que ser par. Vamos ver aqui um exemplo, né? Então nós temos um exemplo aqui da mesma integral usando a fórmula 1/3 de Simpson simples, tá? Então se você observar aqui a regra 1/3 de Simpson, vai dar o intervalo de 2 menos 0 dividido por 2, né? Porque eu vou ter 2 subintervalos. Com o 3 da fórmula de Simpson fica o 6 que está aqui embaixo. E eu tenho a função calculada no ponto 0, mais 4 vezes a função calculada no ponto 1, mais a função calculada no ponto 2. Fazendo a conta, eu chego em 6.421, que está próximo desse valor. Observe que esta fórmula simples de 1/3 de Simpson foi já muito melhor do que o trapézio simples. E, na verdade, chegou bastante próximo comparado com o trapézio com 6 pontos, né? Então você vê que a 1/3 com Simpson ela é mais razoável, 1/3 de Simpson simples é mais razoável que a trapézio composto com mais pontos. Então é uma fórmula mais precisa, né? Se eu usar então 1/3 de Simpson composto com 6 pontos, olha só o que acontece, né? Eu estou dividindo aqui em 6 subintervalos, então o meu H passou a ser 1/3. Então fica 1/3 dividido por 1/3 vai dar 1/9, né? Que é H sobre 3. E aí vai ficar a exponencial de 0 mais 4 vezes a exponencial de 1/3, mais 2 vezes a exponencial de 2/3, mais 4 vezes a exponencial de 1. Eu vou somando 1/3 aqui na minha exponencial, né? E aí eu vou trocando a sequência, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, até chegar no final. Então fica 4 exponencial de 1, 2 exponencial de 4/3, 4 exponencial de 5/3, mais 1 vezes a exponencial de 2. Fazendo essa conta, eu chego a um valor 6.3894, que está bastante razoável até a terceira casa, para o valor do cálculo da integral. Tá? Então o composto sempre vai dar mais precisão do que o simples. E 1/3 de Simpson com certeza é melhor do que trapézio, né? Bom, nós podemos continuar essa brincadeira, né? Se eu utilizei polinômios de grau 1, grau 2, eu posso fazer o mesmo para polinômios de grau 3. Polinômios de grau 3, novamente, relembrando o que a gente vai ver aqui, nós temos os CKs, os CNKs para calcular. O meu N agora é 3. Como o meu N é 3, o meu K varia de 0 a 3. Então, eu preciso calcular todos esses coeficientes para substituir aqui. Então, vamos fazer aí para N igual a 3. O C30 vai ser a integral de 0 a 3 de lambda 0 de U. Então, vai ser a integral de 0 a 3 de todos os termos menos o U menos 0. Então, ficou o menos 1, o menos 2, o menos 3. Com o denominador vai ser o numerador substituindo o U por 0. E faço essa integral e vou chegar em 3/8. O C31 vai ser a integral de 0 a 3 do lambda 1. Então, integral de 0 a 3 de todo mundo, excluindo o U menos 1. Então, fica o menos 0, o menos 2, o menos 3, 1 menos 0, 1 menos 1, menos 2, 1 menos 0, 1 menos 2, 1 menos 3. Faço essa integral, vou chegar a 9/8. O C32 vai ser a integral do lambda 2. Todo mundo excluindo o menos 2, né? O menos 0, menos 1, menos 3, 2 menos 0, 2 menos 1, 2 menos 3. Fazendo a integral também dá 9/8. E, finalmente, a mesma integração agora do lambda 3, que eu vou excluir todo mundo menos o menos 3. Então, vai dar 3/8. Deu simétrico aqui, né? Isso não é coincidência. Dá para provar que esse resultado sempre vai ser simétrico, né, dos coeficientes. Tá bom?
Substituindo agora na nossa fórmula de quadratura, a gente tem h, 3 vezes o f de 0, que é 3 oitavos e 9 oitavos nos resultados, né? Ó, 3 oitavos e 9 oitavos, depois 9 oitavos e 3 oitavos. Então vai aparecer 3 oitavos vezes f de 0, 9 oitavos vezes f de 1, 9 oitavos vezes o f de 2, mais 3 oitavos vezes o f de 3. Tirando aqui tudo que aparece em evidência, que são 3 oitavos, fica 3h sobre 8. F de 0 mais 3 vezes o f de 1, mais 3 vezes o f de 2, mais o f de 3. Um cuidado que a gente tem que ter é que o nosso intervalo ele foi dividido em 3 subintervalos, né? Para poder fazer a integração. Tá? Eu preciso de 4 pontos para fazer o polinômio de grau 3. Então, na verdade, o meu n precisa ser sempre múltiplo de 3, né? Eu tenho 3 intervalos correspondentes. Por isso que aqui o meu h vai ser b menos a dividido por 3. Tá bom? E da mesma forma como a gente fez nos demais casos, a gente pode considerar também a composição. Observe que agora o meu n aqui tem que ser múltiplo de 3, tá? Múltiplo de 3. E aí eu vou quebrar a integral do intervalo maior em n subintervalos, né? Então eu tenho de x0 a x3, de 3 a x6, xl menos 3, xl. Em cada uma dessas eu vou aplicar 3 oitavos de Simpson. Então fica 3h sobre 8, f de 0, mais 3 vezes o f de 1, mais 3 vezes o f de 2, mais o f de 3. Pois é 3h sobre 8, f de 3, mais 3 vezes o f de 4, mais 3 vezes o f de 5, mais o f de 6. E assim por diante, 3h sobre 8, f de xn menos 3, f de xl menos 2, 3 vezes, mais 3 vezes o f de xl menos 1, mais o f de xn. Novamente, eu vou tirar o 3h sobre 8 em evidência. Esses caras aqui aparecem repetidos. Então, a sequência vai ficar 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2 e 1 no final. Tá? Então, nós temos aqui exatamente a junção dessas. Ó. Fica 3h sobre 8. 1 vezes f de 0, mais 3f de 1, 3f de 2, 2f de 3, 3f de 4, 3f de 5, 2f de 6, e assim por diante, até que eu chegue no último que vai ter o valor 1. E essa é a regra 3 oitavos de Simpson composta. Para finalizar, vamos fazer o mesmo exemplo, só que agora aqui usando a regra 3 oitavos de Simpson, tá? Então, a regra 3 oitavos de Simpson é simples. Então, é 3h sobre 8. O meu h era 2 menos 0 dividido por 3. Então, o 3 multiplicado por 8 aqui vai dar 24. Tá? E aí, eu vou calcular o valor da função nos pontos. Exponencial do primeiro ponto, mais 3 vezes a exponencial do segundo ponto. H é 2 terços, né? Mais 3 vezes a exponencial de 4 terços, mais a exponencial de 2. Fazendo o cálculo, deu 6,403 para uma aproximação simples. Observe que a aproximação simples de 1/3 de Simpson é 6,421, né? Então, esse aqui está muito mais próximo do valor exato do que 1/3 de Simpson. E realmente 3 oitavos de Simpson é uma aproximação melhor. Tá? E muito melhor do que o trapézio, eles se comparam, tá bom? Essa diferença não fica tão visível quando a gente considera a regra de 1/3, 3 oitavos de Simpson composta, tá? Eu precisaria de mais pontos para verificar ou para enxergar isso, ou intervalos maiores. Mas dá para aplicar também a 3 oitavos de Simpson para n igual a 6, já que 6 também é múltiplo de 3. O meu h vai ser b menos a dividido por n, que é 6, dá 1/3. Então, fica 3 oitavos de Simpson vezes 1/3. E a ordem é somar agora 1/3 e 1/3. Então, exponencial de 0, mais 3 vezes a exponencial de 1/3, mais 3 vezes a exponencial de 2/3, mais 2. Lembra que é 3, 3, 2, né? 3, 3, 2. Exponencial de 1, mais 3 exponencial de 4/3, mais 3 exponencial de 5/3. O último ponto, então, é 1 vezes esse cara. Então, fazendo aqui a integral, eu tenho 6,3900
tá? Que está bastante próximo desse valor, a menos de 10 a menos 1, 10 a menos 3, né? Esse valor com certeza é melhor do que o valor da regra simples, mas em termos numéricos também é próximo, né, do que eu obtive aqui, né? Aqui eu obtive uma diferença menor num terço de Simpson, tá? Então ela não ficou muito visível desse ponto de vista de integração numérica. Provavelmente com intervalos maiores, a regra composta de um terço de Simpson vai ser melhor do que a regra um terço de Simpson.